Você já se decepcionou porque algo não saiu exatamente como você esperava? Talvez a culpa não tenha sido da situação, e sim das suas expectativas. Vamos falar sobre expectativas e como alinhar essas expectativas, principalmente nos seus relacionamentos, relacionamento social, familiar ou amoroso. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda e nesse canal eu falo sobre neurociência, inteligência emocional, gestão das emoções e trago novas reflexões e perspectivas de como você lidar com as suas emoções e os seus problemas. Expectativas são basicamente suposições ou esperanças que temos sobre o futuro, sobre os outros ou sobre nós mesmos. Por exemplo, se você está esperando uma promoção no trabalho e você cria uma expectativa de que você vai conseguir, você começa a se dedicar mais e isso tem um lado positivo. Mas se você não conseguir essa promoção, vai te gerar uma decepção. Muitas vezes colocamos expectativas elevadas sobre as pessoas, sobre como elas deveriam agir, o que elas deveriam fazer, e também colocamos expectativas sobre as situações, de como as situações deveriam ocorrer, como elas ocorreram, ou seja, a gente cria um cenário na nossa cabeça, cria uma história na nossa cabeça de como a realidade aconteceu ou como a realidade vai acontecer. A gente cria literalmente um cenário na nossa cabeça. E a questão que você precisa entender é que você vê a sua realidade, de como as coisas aconteceram ou de como as coisas vão acontecer. Só que a sua realidade não é a mesma que o outro. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Duas pessoas estão vendo um filme sobre um super-herói que salvou umas pessoas. Uma pessoa vai achar a cena do super-herói, que ele salvou as pessoas, que foi incrível, e a outra pessoa vai falar: Nossa, que ação imprudente! Poderia ter machucado essas pessoas. Nada a ver ele fazer isso. Entende que é a mesma cena, mas duas pessoas vê de forma diferente, é a mesma coisa quando uma situação ruim acontece na sua vida. Você vê de uma forma, mas a pessoa às vezes está vendo de outra forma que você não vê. Por isso é importante ter empatia em relacionamentos. Aqui eu digo relacionamentos não só amorosos, sim social, do trabalho, colegas, até familiar também. Mas, aliás, da onde vieram as nossas expectativas? Da onde foram criadas as nossas expectativas? Da infância. Por quê? Porque é na infância que temos uma base de aprendizado sobre as coisas e onde criamos as nossas crenças permanentes de como enxergamos a realidade. É obviamente que durante a vida, durante novas experiências, novas situações, as nossas crenças podem ir mudando ou se tornando mais permanentes. Então, se você sofreu um trauma na infância, você vai se bloquear para não sentir essa dor novamente. Ou seja, se você sofreu rejeição na infância, você não quer sentir essa rejeição de novo e você cria uma expectativa para isso não acontecer. E da onde vem as suas expectativas é o primeiro passo para conseguir lidar com elas. Um exemplo que eu vejo muito acontecendo em relacionamentos. Por exemplo, a sua linguagem do amor é toque e da outra pessoa é palavras de afirmação. Quando a pessoa fala pra você, por exemplo, nossa, você é muito lindo, você é muito linda, você é maravilhosa, você até vai achar, legal, obrigada, mas você vai ficar, tá, e você não vai me dar um abraço, você não vai me dar a mão, como é que é as coisas assim? E a pessoa não vai se sentir amada, porque essa não é a forma dela se sentir amada, mas pra outra pessoa, ela tá sendo incrível. Nossa, eu tô elogiando ela o tempo todo, tô falando sempre elogios, mandando mensagem no WhatsApp, mas pra outra pessoa, ela só queria o contato. E ela não tá tendo isso. E daí, em vez de eu falar, olha só, eu tô sentindo que você não tá mais me dando a mão, não tá me abraçando tanto, tô sentindo falta do seu toque. Em vez de ser sincera sobre suas expectativas, não, ela começa a criar uma história na cabeça dela de como se, ai meu Deus, olha o que ele tá fazendo. Começa a se isolar e falar, ai, você tá brava? Não, não tô brava não. Não tô bem de boa. E
começa a meio que bloquear isso e começa a acumular uma bola de neve de uma história na sua cabeça de como as coisas deveriam ser. Não, ele deveria fazer isso, isso aqui deveria acontecer, sobre todas as situações, inclusive isso não só nos relacionamentos amorosos, mas também no trabalho, sobre um projeto que você está fazendo e você fala, nossa, o projeto deveria acontecer desse jeito, porque eu acho que é o que vai mais dar resultado, e a outra pessoa tá fazendo um negócio totalmente errado. Você não foi lá e perguntou pra outra pessoa, olha só, eu vi que você tá fazendo desse jeito, desse jeito. Eu acredito que a solução seja mais fácil fazer desse jeito, porque isso não tá dando certo. Ou, olha só, eu vejo dessa forma, eu sinto que isso está acontecendo. Minha expectativa sobre a história que eu criei na minha cabeça era que o projeto ia sair dessa forma e ele está saindo dessa forma. Como que podemos resolver isso? Precisamos alinhar nossas expectativas sobre o projeto. O que você acha disso? Entende? Não, você não foi perguntar para outra pessoa. Você se isolou, julgou e falou mal pelas costas. Você não comunicar as suas expectativas, isso com certeza, assim, com certeza vai gerar discussões, vai gerar situações que poderiam ser evitadas. Poderiam muito bem ser evitadas se você fosse vulnerável, conversasse sobre o que você sente. Porque quando você fala sobre o que você sente, não existe certo ou errado. Porque não é mais a situação, e sim o que você sente. E o que você sente não é certo ou não é errado, é o seu sentimento. E não tem como mudar ou julgar. Entende? Porque nem falar, a situação poderia ser evitada se você tivesse feito tal coisa. Não, eu sinto que isso aconteceu, eu me sinto triste porque isso aconteceu. A solução é não acontecer novamente. E ponto. Eu criei uma expectativa sobre isso aqui, porque eu tenho um trauma na infância sobre isso aqui, e eu acho que a gente deveria alinhar nossas expectativas e conversar sobre isso melhor para isso não acontecer novamente. Quando você tem uma comunicação assertiva, tanto nos relacionamentos amorosos, tanto nos relacionamentos sociais, que amizades, colegas, tanto no trabalho e também familiar. Que uma pessoa faz uma coisa que você não gosta é porque você tinha uma expectativa que ela faria de outra forma. Porque você vê a realidade desse jeito, mas a pessoa não vê a realidade do mesmo jeito que você. Essa que é a questão. Então, quando você começa a conversar sobre isso, de um modo que você fala suas emoções, é vulnerável e também sem agredir a outra pessoa. Você chega para conversar e alinhar as expectativas. Isso vai mudar a forma que você se comunica com as outras pessoas e o seu relacionamento com as outras pessoas. Eu li um exemplo num livro muito legal sobre expectativa, que é basicamente assim, ela estava indo para uma viagem para Disney com os filhos dela e a expectativa dela era que ela ia ler 2 livros de romance nessa viagem, que ela estava mó tempão querendo ler e ela ia ter esse tempo livre na viagem para ler esses livros. E daí o marido dela pegou e viu que ela levou esses 2 livros na mala e falou assim: "Ah, qual que é as suas expectativas levando esses 2 livros para nossa viagem?" Ela falou: "Ah, não, é que eu tô há muito tempo querendo ler, e daí eu queria ler e tal." E ele falou: "Bom, você acha que essa expectativa corresponde com a realidade? Porque a gente vai pra Disney, acho que eram 4 filhos na Disney. Você acha que você vai ter tempo pra ler 2 livros de romance?" E daí ela falou: "Nossa, é verdade." E se eles não tivessem conversado sobre essas expectativas, provavelmente ela ia discutir com ele: "Pô, você não ficou com as crianças? Eu queria ler meus livros e não deu tempo." E vai gerar uma frustração nela, porque ela já tinha se programado, ela já tinha pensado, nossa, vou ter tempo para ler, vai ser muito legal, tudo. E quando isso não acontecer, vai gerar uma decepção. Mas se ela não criar uma expectativa que não corresponde à realidade, não vai gerar aquela decepção tão grande. Porque aí ela falou: "Ah, não." E ao contrário,
foi super divertido e ela se divertiu muito com as crianças nos brinquedos e tudo. E aí ela mostra que essa conversa mudou toda a viagem, porque senão ela ia passar a viagem inteira com uma decepção e uma frustração de não ter só alinhado uma expectativa. Então, às vezes, existem expectativas sobre situações, pessoas, de como as coisas deveriam ser que você cria. E por isso acontecem discussões na sua vida com pessoas, ou você fica triste por causa de situações que aconteceram e às vezes você nem sabe por quê. E era um simples detalhe, que era só alinhar a sua expectativa. Expectativas são totalmente normais, a gente só precisa aprender a lidar com elas e gerenciar elas melhor. Então, quando você perceber que você está com uma expectativa sobre algo que aconteceu ou que vai acontecer, você se pergunta da onde vem essa expectativa, se vem da infância, se vem de algum trauma seu, da onde que vem? Por que que você criou essa expectativa e se ela realmente corresponde com a realidade? E aí, se for sobre uma pessoa, você conversa com a pessoa para alinhar as suas expectativas sobre aquela situação, sobre a pessoa ou sobre algo que ela deveria estar fazendo, só que na verdade ela não está. Porque às vezes não é que a pessoa não quer ou a pessoa não faz porque ela não gosta de você. Às vezes é só porque ela não sabe ou porque ela vê a realidade de uma outra forma. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de compartilhar para ajudar mais pessoas. Não se esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui.